Hoje eu trago uma notícia muito boa para quem gosta do universo de Game of Thrones, Vikings, Senhor dos Anéis. Se você gosta desse tipo de história, né, uma narrativa épica que transcende os séculos, que são cheias de significado, com feitos heróicos e que de tão marcantes influenciam a nossa cultura até hoje, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou apresentar para você uma verdadeira joia da literatura nórdica, que tem uma relação muito forte com o que a gente conhece hoje na nossa cultura. E claro, na edição feita pelo Clube de Literatura Clássica. Vamos lá? Pela primeira vez no clube nós temos a edição de uma obra islandesa. A chamada Saga de Njál chega aos assinantes esse mês e com ela também chega a oportunidade para você conhecer uma narrativa diferente do que já foi publicado pelo clube. E, ao mesmo tempo, uma narrativa que está muito conectada com um universo que faz parte da nossa cultura hoje. E eu quero falar um pouco sobre isso no vídeo. Só que, bem brevemente, eu vou falar um pouco sobre a Saga de Njál. É uma obra do século XIII, que é narrada em prosa, de autoria desconhecida, né? É anônimo. São várias histórias que se entrelaçam, né? São vários personagens, tem uma trama emaranhada, assim, de eventos e um pano de fundo da história e da expansão territorial do povo nórdico. Então, tem disputas, conflitos familiares e também a questão da cristianização desse povo. E tudo isso na chamada Era Viking. E aí, só uma curiosidade, para aquelas pessoas que acompanharam o seriado Vikings na Netflix, vocês devem lembrar do lendário personagem principal, Ragnar Lothbrok, que ficou muito conhecido, né? Mas o que muitas pessoas não sabem é que a história desse personagem vai além do seriado da Netflix. Na Saga de Njál, por exemplo, o Ragnar é mencionado logo no início como um antepassado de um dos protagonistas, né? E eu vou falar um pouco melhor sobre as histórias que tem nessa saga, vai ter um vídeo específico só pra isso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve pra ficar atento. Mas eu já adianto essa curiosidade que ajuda a gente a entender por que esse épico literário islandês, escolhido e publicado pelo clube, tem tanta importância e reflexo na nossa cultura hoje. Tanto no seriado quanto na saga islandesa, nós temos personagens lendários, né? Temos histórias que falam sobre honra, sobre bravura, disputa, tem também um pouco de ficção, né? Mitologia junto com realidade, enfim. Fato é que muito do que a gente vê nos filmes, nas séries, nos games, né? Na literatura mais popular, se conecta de alguma forma com essas sagas islandesas. E essas narrativas são ambientadas na chamada Era Viking, que foi um período ali no final do século VIII até meados do século XI, onde os escandinavos, né, os povos do norte, povoaram aquela região ali da Europa. Então eles se estabeleceram ali, expandiram o seu território e desenvolviam, né, atividades de comércio, agricultura, artesanato, enfim. E falando um pouco sobre isso, eu acho que é interessante falar sobre o conceito de viking. E o que eu vou falar agora é uma informação que tem no texto feito pelo tradutor, bem no início do livro. Esse tradutor chamado Theo de Borba Musburger é um professor que estudou a saga, inclusive foi tema do doutorado dele. Então eu recomendo muito que vocês leiam essa introdução, tem muitos esclarecimentos ali, né, desde a pronúncia dos nomes até, assim, o contexto histórico, né, definições, enfim, eu acho que faz a diferença ler esse texto antes de você iniciar a obra em si, sabe? Você acessa a história muito mais preparado. E aí, quando ele vai falar sobre o conceito de viking, ele traz a citação de um autor que diz o seguinte: viking é um conceito nebuloso. Em contextos diferentes, vikings foram saqueadores, mercadores, manufatureiros, poetas, exploradores, democratas, estadistas ou guerreiros. É também um conceito relativamente recente, originalmente usado para fazer referência apenas à atividade pirata. Passou a ser usado como um termo étnico para fazer referência a um povo inteiro, e então como um rótulo cronológico, dando seu nome à Era Viking. O que ele quer dizer aqui? Que existe uma complexidade quanto ao conceito de viking, né? Enquanto hoje a gente entende viking nesse conceito voltado mais para a etnia, como sendo um povo nórdico, guerreiro, todo aquele estereótipo, né, que a gente conhece da armadura, do cabelo grande, loiro, olhos azuis, que a gente vê nos filmes, né, e nos games. Na verdade, nas fontes medievais, o termo viking é raro e, na verdade, ele não é usado para designar pessoas assim como se fosse uma etnia, né?
Tem até uma nota de rodapé sobre isso. Viking, na verdade, é usado para se referir a piratas, saqueadores, inimigos. Ou seja, tradicionalmente, os vikings eram pessoas comuns e diversas que tinham suas famílias, fazendas, viviam em sociedade e partilhavam de uma cultura específica, né, de uma linguagem e um entendimento de mundo muito voltado para a guerra, por conta de todas essas disputas de poder, né, explorações, navegações, enfim. Fato é que nem todo nórdico era viking, mas todo viking era nórdico. Isso, inclusive, pelo que eu notei, foi levado em consideração pela edição do clube na parte da ilustração, do projeto gráfico. Parece que tiveram essa intenção de transmitir a realidade mesmo dessa época, sabe? A atmosfera da Islândia nesse período não tem tanta arma, não tem tanto tecido, não tem nenhuma dessas figuras estereotipadas, né, que eu falei antes. Eu achei isso muito legal, assim, foi algo que me chamou atenção e muito coerente. E aí, por fim, eu queria dizer que quando eu fui pesquisar sobre essa saga, eu descobri que ela é, para os islandeses, como Dom Casmurro é pra gente aqui no Brasil. Porque eles leem a saga de Njál na escola, assim, faz parte da cultura deles, sabe? Inclusive, eles têm uma cultura de leitura e de produção literária muito forte, é um dos países que mais lê e mais enriquece com isso. Então, como é interessante a gente saber que um escrito tão antigo continua vivo na cultura deles e como, de certa forma, influencia na nossa cultura também. Nesse vídeo de hoje, vocês devem ter percebido que eu não falei tanto sobre a saga e sobre as histórias, porque obviamente eu deixei para gravar um vídeo falando só sobre isso. Então, para você não perder de jeito nenhum, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações aqui no sininho aqui embaixo, para você ficar atento também às novidades e receber em primeira mão tudo que a gente posta aqui. Boa leitura e até a próxima!